Olá, amigas do Brasil, de Portugal, de todo mundo. Olá, amigos do Brasil, de Portugal, de todo mundo. E se eu dissesse assim, olá, amigues do Brasil e de Portugal? Podemos polemizar então no programa de hoje? Vamos lá, hino nacional do Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quem ouviram? Os filhos desse solo, desfilhas deste solo ou os filhotes desse solo? Foi uma polêmica. Vamos para a segunda? Passemos a Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia sim é que era mulher de verdade, Mário Lago. E até Chico Buarque de Holanda decidiu não mais cantar Açúcar e Afeto por se tratar de uma letra machista. Por essas e por outras que... Conversar é preciso. E o programa de hoje vai exatamente falar dessas polêmicas e dessas questões de narrativa e dessas questões de feminismo, de tratamento de gênero, enfim, um tema dos mais importantes. E a nossa convidada de hoje é especialista em igualdade de gênero, Débora Cardoso, que vai conversar sobre feminismo como um movimento real, sociedade mais justa a partir da equidade e da igualdade, oportunidade num ambiente extremamente competitivo. Para além disso, que já é muito, Débora também é gestora de projetos. Seja bem-vinda ao nosso Conversar é Preciso. Obrigada pelo convite, Nilton. E vamos conversar sobre assuntos que são muito polêmicos, não é? É verdade. Ou seja, amigos, amigas ou amigues. É uma questão de narrativa, é uma questão de tratamento, mas há um incômodo até para quem fala e para quem ouve. É verdade, Nilton. De facto, há aqui uma questão que se prende muito com a forma como nós colocamos a linguagem, na forma como nós falamos e como também pensamos essa mesma linguagem. Atualmente temos assistido a alguns discursos e também a algumas publicações, redes sociais, também alguma movimentação do ponto de vista social, que no sentido de pensar a linguagem que utilizamos e repensar também essa mesma linguagem, no caso, por exemplo, do hino, como também mencionou. Mas aqui também é importante considerar que não poderemos cair em relativismos, isto é, devemos pensar sim a linguagem que utilizamos e de que forma é que ela pode afetar determinados grupos sociais, nomeadamente aqui a questão do feminismo, afetar as mulheres e outros grupos que o movimento feminista também pretende, ou aliás, cujos direitos o movimento feminista também pretende reivindicar. Sim. No entanto, também devemos ter aqui em atenção em não cair em relativismos, numa perspectiva em que estaremos assim mesmo a aliás, nem a inferiorizar a linguagem, mas estaremos de alguma forma a retirar o significado dessas mesmas palavras e também poderemos cair no risco de retirar força aos próprios movimentos que deveriam alicerçar aquilo que também mencionamos. Ou, de outra maneira, é mais uma questão de prática do que do discurso. É mais uma questão de atitude do que propriamente de como se fala. Mas, para começar, como que essa temática chegou para você? Foi o feminismo que te achou ou você que foi buscar essa questão para estudar e trabalhar e se especializar? E sim, eu penso que enquanto nascendo mulher, de alguma forma o feminismo encontra-nos a dada altura das nossas vidas. Portanto, costumo dizer muitas vezes, ou pensar pelo menos que nasci feminista, no entanto também é verdade que é um processo em construção e que todas as vivências que vou tendo enquanto mulher também vão mudando isso e também vão enfatizando a importância de dar força ao movimento feminista e simultaneamente também defender as reivindicações e também atualizar aquelas que eram as premissas iniciais. Portanto, acho que, e voltando à sua questão, acho que poderia dizer que de alguma forma o feminismo encontrou-me a mim, mas de outra forma também me consegui encontrar nele e consegui também ressignificar-me enquanto mulher no movimento feminista. De alguma maneira isso surgiu de casa também? Pai, mãe, irmãos? Ou é mais uma questão da Débora? Curiosamente não, a minha família é extremamente tradicional, portanto... Tradicional portuguesa. Exatamente, portanto foi aqui um bocadinho tentar perceber como é que estas vivências, aliás, começar a refletir sobre as minhas vivências. Isso a dada altura, pronto, mexeu um bocadinho aqui comigo, mexeu na forma como também reagia a determinados tipos de ações, à forma como também viam as mulheres, a nossa forma de vestir, de pensar e de agir. E a dada altura também pensei, ok, eu quero investir mais nisto, quero me formar nesta área e tentar perceber de que forma é que também posso contribuir e ressignificar-me neste mesmo movimento. No Brasil teve uma ministra recentemente que disse que meninos usam azul, meninas usam rosa. Você resolveu a cor que quisesse, o lugar de mulher aonde ela quiser, né? E que bom que parte para estudar isso, para ajudar a refletir sobre essa questão que é de todo mundo. Aliás, esse é o ponto. Algumas falas destacam como objetivos desse trabalho ajudar mulheres e homens a praticar o feminismo, ou seja, mulheres e homens, não é só uma questão das mulheres, é uma questão dos homens também, e lutar por uma sociedade mais justa.
Ou seja, o feminismo nada mais é do que a busca por uma sociedade mais justa para todo mundo, para os humanos. Concorda com isso? Exatamente, Nilton. Portanto, aqui devemos pensar o movimento feminista como uma causa política, social, cultural que visa defender esta mesma igualdade. E a igualdade não apenas é benéfica para as mulheres, para equilibrar aqui, digamos, a balança, mas também é benéfica para os homens, no sentido em que todos somos seres humanos e todos merecemos viver em condições justas. Portanto, de facto, sim, é importante pensar o movimento feminista como não unicamente para as mulheres, mas sim um movimento para toda a gente, ao qual toda a gente se deve aliar e de também contribuir ativamente para que efetivamente a Sim. igualdade seja a realidade e não apenas um futuro distante. Você diria que algumas pessoas podem entender o movimento como busca por privilégios? Ou seja, são interesses particulares e aí coloca isso como se fosse um movimento mais amplo, mais coletivo? Há esse risco? Penso que aqui o principal problema prende-se com as narrativas dominantes. Portanto, nós estamos muito habituados a ouvir que os feminismos são unicamente para sobrepor a mulher na sociedade em relação ao homem. No entanto, também devemos romper totalmente com essa lógica. O que nós falamos aqui é essencialmente promover a igualdade em todos os campos e, portanto, para promover essa igualdade também devemos partir, ou aliás, reconhecer qual é o ponto de partida. Neste momento, em várias esferas da vida social, cultural, política, as mulheres encontram-se em situações inferiores, não porque queremos naturalmente, mas porque assim nos é atribuído socialmente, e o feminismo visa equilibrar aqui a balança, portanto, criar efetivas oportunidades iguais, quer para homens, quer para mulheres, e, portanto, devemos pensar precisamente nessa lógica e não na lógica de que queremos, de alguma forma, Sim. criar uma supremacia feminina. Ou ter privilégios. Mas Exatamente. você diria que muita gente ainda se espanta com esse tema? Ou seja, ainda é um tema que para muitos é agressivo ou desnecessário? Ou não? Ou diria que a sociedade tem consciência dessa importância? Eu diria que para algumas pessoas sim, ainda pode ser bastante polémico, pronto, ainda pode ser, ainda suscita bastante, pronto, indagação daquilo que realmente o movimento defende. E isto prende-se precisamente para aquilo que também referi inicialmente, ou seja, a narrativa que chega até nós por vários meios, nomeadamente comunicação social, entre outros mídia, que chegam até nós numa lógica de que efetivamente pronto, o feminismo não visa efetivamente defender a igualdade, mas sim pronto, criar aqui o que podemos chamar de, ou o que poderia chamar de supremacia feminina. Mas precisamente porque é importante conhecer efetivamente aquilo que o movimento defende, é importante conhecer aquela que é a história do movimento e aqueles que têm sido os seus grandes feitos em várias esferas, como referi anteriormente. E a partir desse mesmo reconhecimento também podemos perceber qual é o potencial desta luta e qual é a pertinência, aliás, enfatizar a pertinência de mais pessoas se aliarem e de contribuírem efetivamente e ativamente para a igualdade de género. Deixa eu avançar um pouco mais, um pouquinho fora do assunto. Então é um movimento muito claro, real, é o ideal, mas tem um segmento que vem crescendo muito mais na própria aceitação e no próprio posicionamento, que é o orgulho gay, o orgulho LGBT, várias letras. Como é que você vê a posição dessas pessoas com relação ao feminismo? Aderem naturalmente ou, de alguma maneira, reagem porque não contempla de imediato? Como é que você vê isso? Sua pesquisa passa por isso também? Sim, Ah, que bom. portanto, é um dos grandes desafios do feminismo. Como eu costumo dizer, o movimento feminista tem várias correntes, pronto, desde a sua história e atualmente também as continua a ter e continua a ter vários debates dentro do próprio movimento. Podemos dizer que não, de alguma forma não chegamos a um consenso. E por um lado ainda bem, Sim, porque as nossas vivências são distintas, e é um assunto muito profundo, muito complexo. precisamente, as nossas subjetividades são distintas e, portanto, também aquela que é a nossa luta vai ser muito moldada por aquilo que também sentimos no nosso dia-a-dia, aquilo que também queremos para esse mesmo dia-a-dia, para o nosso futuro, para o nosso presente e aquilo que também concebemos como igualdade. No entanto, acredito e sinto genuinamente que devemos aliar todas estas lutas em prol de um objetivo comum, aqui muito no sentido da igualdade de género. Portanto, enquanto feminista, naturalmente defendo os direitos das mulheres, mas também vou defender os direitos da comunidade LGBTQIA+, no sentido em que todos pretendemos o mesmo objetivo, todos pretendemos igualdade de género. E quanto mais nos juntarmos em prol desse mesmo objetivo, mais forte será a nossa luta, mais ouvidas serão as nossas reivindicações e, portanto, esse mesmo objetivo mais perto estará de ser conseguido. Porque é um trabalho em defesa do humano, independente
do seu jeito de ser, enfim, da sua vida, né? Vamos voltar um pouquinho para as canções? Talvez você não conheça, mas Chico Buarque de Holanda fez em 66 uma canção chamada Açúcar e Afeto, a pedido da Nara Leão, que era, na ocasião, uma super cantora. E ele tinha essa canção o tempo todo no seu repertório, mas recentemente, muita gritaria, porque se trata de uma letra machista, e ele disse que não vai mais cantar essa canção. A canção diz assim, olha, entre aspas, e a voz da mulher. E ao lhe ver assim, cansado, maltrapilho e maltratado, logo vou esquentar seu prato. Dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços para você. Ou seja, aquela mulher que é totalmente maltratada pelo marido, que sai para beber, para jogar, que não dá satisfação, e mesmo ele chegando em casa, desse jeito machista, ela abre mão de tudo para fazer o prato dele. É uma letra muito bem feita do Chico Buarque e que traduz uma sociedade machista. E o Chico resolveu não cantar mais, que é, na verdade, um posicionamento politicamente correto. Como é que você vê isso? O que é mais grave? A letra em si, que retrata uma realidade, ou a própria realidade, que é péssima, ou tirar do circuito, do repertório e deixar de se falar sobre uma letra que é machista e de uma sociedade que é machista? Como é que você, especialista, pensa nisso? Penso que aqui não é porque traduz exatamente a forma como a realidade é vivida, nesse caso por essa mesma mulher e infelizmente por muitas outras, que deve deixar de ser falado. Portanto, é trazer os tópicos para a mesa, trazê-los para a discussão, que permite que sejam refletidos, permite que de alguma forma também a mensagem chegue até às pessoas e idealmente também se consiga mudar aquela que é a realidade dessas mesmas mulheres e ao mesmo tempo também prevenir essas formas de violência que infelizmente atravessam os seus cotidianos. Portanto, concordaria consigo no sentido, aliás, posicionar-me aqui numa perspectiva de, sim, trazer tópicos polémicos para a mesa, mas numa perspectiva de refletir sobre eles. Portanto, é importante que nos posicionemos e não apenas, que não adotemos uma posição neutra de todo, porque ela não nos vai levar a lado nenhum. Portanto, aqui temos que pensar que, embora possa não ser a minha realidade, é a realidade de alguém, é o contexto de alguém, é uma vivência sofrida, é uma vivência extremamente violenta e, portanto, deve sim ser falado numa perspectiva de prevenir. Exato, e quando a arte entra no assunto, não acredito que o Chico tenha feito isso para reforçar, pelo contrário, eu vejo ali uma crítica a uma realidade. Agora, não dar luz a essa realidade é fingir que ela não acontece, o que eu acho que é mais grave. Mas aí, ainda bem, a Fernanda Takai, que é uma cantora do grupo Pato Fu, incluiu essa faixa no novo show que ela vem fazendo, ou seja, no momento que o Chico disse não canto mais, aí ela falou, eu vou continuar cantando e tem usado, ou seja, polemizou ainda mais. Então, de novo, o deixar de cantar seria meio que pôr panos quentes na fervura. Não sei se entende a expressão brasileira, mas seria meio que fazer um eufemismo, faz de conta que isso não acontece. E, na verdade, é aquilo que você falou, temos que trazer de volta isso para a mesa para se discutir, não é isso? Precisamente, ou seja, trazer estes tópicos que são fraturantes numa perspectiva precisamente de romper com esta realidade, ou seja, para que fique unicamente numa música, que não seja algo perpetrado diariamente e que não atravesse o cotidiano das pessoas que passam por estas formas de violência e que infelizmente também tenham que se defrontar com elas das mais variadas formas. Agora, isso foi em 66, muito lá atrás. O que você diria das miúdas de hoje? As meninas hoje dos 10 anos, 12, 8, elas chegam na fase adulta tendo essa consciência de maneira mais aflorada, ou você acha que ainda não, até por uma questão de narrativas? Penso que tem sido um processo, no sentido em que, de facto, muitos temas que necessitam de ser falados, que carecem aos mais variados níveis, estão a ser falados. No entanto, creio que ainda o alcance ainda não é tão abrangente quanto deveria ser. E sim, vemos a geração mais jovem muito preocupada com a informação em alguns níveis. No entanto, a verdade é que também temos aqui uma força contra-corrente, se assim que queiramos chamar, que se tratam dos mídias. E a verdade é que a narrativa dominante, aliás, compactua com estas formas de violência na grande maioria dos casos. E, portanto, é importante realmente desenvolver este espírito crítico, esta reflexão sobre os temas vigentes e, de alguma forma, construir esta capacidade também de os fraturar, efetivamente, e de construir aquilo que, concebemos como também a igualdade efetiva em todos os campos. Quando se fala de ter nas escolas um banheiro único, aí a mídia, a comunicação social traz para a pauta muito a questão do negar isso de um, refletir aquilo do outro e não se discute a fundo o motivo daquilo. Até porque nas famílias não tem banheiros de meninos e de meninas.
não é? E no ambiente, ou seja, alguns talvez não soubessem que banheiro usar. Então, na verdade, eu diria que o problema não é o banheiro neutro em si, é não se aprofundar porque da necessidade daquilo, porque às vezes, de repente, pode até alguém ser agredido por ter entrado, digamos, no banheiro errado. Ou seja, me parece que é muito mais uma questão de narrativa do que propriamente uma preocupação com o tema, como são os movimentos. Precisamente, eu penso que aqui muitas vezes o foco é na parte mais sensacionalista, ou seja, focar naquela que é a oposição entre várias perspectivas, tentar mostrar aquilo que é, digamos, a polémica no tema e não necessariamente ouvir as pessoas que são as principais implicadas. E aqui, realmente, como o Nilton referiu, é importante ouvir as pessoas, é importante perceber o que é que leva a esta perspectiva, porque é que realmente este é um tópico que tem que ser discutido. Não quer dizer que exista uma resposta imediata, mas só trazer estes grupos para a tomada de discussão e, de alguma forma, também para a tomada de decisão já mostra avanço ao nível da perspectiva, já mostra que as suas subjetividades estão a ser reconhecidas e já mostra algum avanço naquilo que, pronto, na forma como também vemos a educação e esses espaços partilhados. E até para que os miúdos nas escolas trabalhem esse tema no dia a dia da escola, porque é um tema que mexe com a vida de todo mundo. Vou te perturbar um pouquinho mais a vida. É uma canção chamada Amélia, que é do Mário Lago. Mário Lago é ator, compositor, escritor, revolucionário nos anos de chumbo no Brasil e sempre se posicionou muito à esquerda e muito de maneira progressista. E, no entanto, ele fez uma canção que fala exatamente isso. Amélia não tinha a menor vaidade, aquilo sim é que era mulher, e ele compara então a do lar, a submissa, com alguém que se posiciona. Aí a pergunta é essa, não é um paradoxo, ou seja, alguém com a mente tão aberta do ponto de vista intelectual, meio que faz uma canção assim. Aí, de novo, foi para colocar o assunto em cena ou talvez no inconsciente fosse para ele, digamos, a melhor opção, ter uma mulher submissa. Como é que você vê isso? Mesmo os mais avançados ainda mantêm um discurso retrógrado. Penso que aqui podemos ver dois prismas, essencialmente. Portanto, enquanto seres humanos, penso que é muito importante falar aqui da parte psicológica, aquilo que nos mola e, simultaneamente, também a parte social. Aqui, do ponto de vista psicológico, penso que é importante falar da importância dos estereótipos, que no fundo também têm na nossa vida. Criam as granhas que nos permitem orientar-nos no mundo e, de alguma forma, também reduzir a complexidade que ele mesmo tem. No entanto, esses estereótipos, muitas vezes, reduzindo essa mesma complexidade, criam granhas que nos aprisionam e não nos deixam compreender o quão diversa e o quão heterogénea a realidade é. E nesse mesmo ponto importa perceber e ir um pouco além daquelas que são digamos, as categorias de pensamento mais tradicionais. Portanto, aqui não nos basta unicamente centrarmos a nossa visão revolucionária num só ponto, mas tentar ir um bocadinho além disso, ou seja, existe uma expressão muito comum, pelo menos aqui em contexto português, que podemos utilizar neste contexto, que se trata de ir um bocadinho além daquelas que são as nossas caixas de pensamento. Portanto, podemos ver estes estereótipos como caixas, que nos limitam de alguma forma a compreender a complexidade do mundo, e a inerente importância de irmos além dessas mesmas caixas e tentarmos compreender o quão complexo o mundo é e o quão fascinante é também essa complexidade. E, portanto, aqui penso que poderia explicar um pouco a tendência que também somos a ser eivados de alguma forma por esses mesmos estereótipos e a importância de, enquanto seres humanos, investirmos na nossa progressiva desconstrução. Aqui outro prisma seria o nível social, portanto, podemos datar o pensamento que mencionou, no entanto, e aqui também nos leva um bocadinho a perceber aquilo que era o contexto no momento. Mas mesmo que fosse atualmente também o poderíamos fazer, ou seja, continuamos a viver numa sociedade que é extremamente tradicionalista em determinados pontos e, mais do que tradicionalista, é extremamente opressiva para as mulheres e para os grupos da comunidade LGBTQIA+. Portanto, é extremamente importante percebermos como é que podemos desconstruir estas granhas de pensamento e ir além delas. Muitas vezes não traduz necessariamente ter uma resposta, mas pelo menos ouvir os grupos que são os principais interessados em as principais subjetividades às quais devemos dar voz. Para além da academia, ou seja, para além da pesquisa, do estudo, como é que você mantém esse tema, essa conversa no seu dia a dia? Ou seja, você tão jovem, vai para um barzinho conversar com os amigos da sua idade, surge esse assunto? Ou eles dizem assim, mas que papo mais, como é que eu vou dizer, mais militante e tal? Como é que é isso no dia a dia? Você chega a ser
digamos, estereotipada como uma senhora velhinha porque está trazendo um assunto que ninguém quer ouvir? Como é que é isso? Sim, acontece bastante. É mesmo, né? Diria que Já perdeu algum namorado por causa disso? não. Ou namorada? Não, eu gosto de pensar que as pessoas têm direito a ter a sua forma de pensar. No entanto, é Claro. importante precisamente esta tomada de conhecimento dos temas e também a discussão. Muitas vezes podemos até não concordar nos temas, mas só o facto de estarmos a refletir sobre eles Sim, já sim. os torna, de alguma forma, já vamos fraturar alguma coisa ali. E esse mesmo momento de fratura vai catalisar pensamentos mais, novos, vai produzir reflexão crítica relativamente àqueles temas. E penso que o processo é precisamente esse, ou seja, naquele exato momento, aquela reflexão até nos pode parecer, ok, nesta exata conversa não tirei nada daqui, mas a verdade é que acaba sempre por ficar alguma coisa. E é esse mesmo processo que devemos levar connosco, Sim. numa perspectiva de desconstrução contínua e também de crescimento contínuo e de dar voz e vez aos vários grupos e às várias subjetividades. Me parece que a Débora é otimista e esperançosa. É isso? Eu diria que sim, Que mas ao bom, que mesmo bom. tempo também realista. Realista, ou seja, os pés no chão. É uma questão de narrativa, com certeza, ou seja, declarar-se feminista deveria ser algo dos homens também. Agora, assim como é uma questão de homens e mulheres, mas é também uma questão que às vezes leva o tom da conversa para uma coisa mais agressiva, mais violenta. Nos seus estudos você tem percebido isso? Em alguns momentos as pessoas são mais, como é que chama? Intransigentes ou intolerantes. Aquilo que você falou da opinião do outro, na medida que você é feminista, o outro olha para você como se fosse assim uma pessoa de outro mundo, um ser que não quer conviver. Já percebeu muito isso? Sim, eu penso que tende a acontecer. O que nesses momentos tento fazer é, de alguma forma, pegar em factos da realidade concreta daquela mesma pessoa com quem estou a conversar e tentar comparar como é que seria no mundo em que a igualdade existisse efetivamente. E muitas vezes isso ajuda, ou seja, aquela posição intransigente inicial vai, de alguma forma, suavizando ao longo da conversa. Mas é que eu também, como dizia há pouco, em muitos momentos não quer dizer necessariamente que a pessoa mude a sua Sim. perspectiva naquele momento, no entanto, vai pelo menos pensar sobre o Pensar, vai tema. refletir sobre aquilo. No Brasil surgiu uma lei que separa as mulheres dos homens nas carruagens do metrô. Lá é metrô, aqui é metro, ou seja, digamos que no metro do Porto tem uma carruagem que só as mulheres podem entrar e que os homens, se entrarem, são retirados pela polícia. Isso é lei, foi lei da governadora Rosinha Garotinho e vigora até hoje. Como é que você vê isso? Que acaba sendo, talvez, bom, para protegê-las, porque elas sofriam assédio moral, sexual durante as viagens, o metro muito lotado e elas eram importunadas. Então havia uma necessidade de protegê-las. Mas ao mesmo tempo, das vezes que eu estava lá e via, provocava algumas discussões e até agressões, porque os homens se recusavam a sair e ficava um clima muito pesado. Como é que você vê isso de maneira... Essas decisões, através da legislação, ajudam ou atrapalham? Ou algumas vezes pode ser exageradas para um assunto tão inflamável? Penso que aqui devemos ver a questão como um problema estrutural, portanto, não nos basta atuar unicamente numa perspectiva de apaga-fogos, portanto, Sim. tentar combater aqui a questão do assédio separando as carruagens, mas sim intervir numa perspectiva de prevenção desse mesmo assédio, por exemplo, a partir da educação, introduzir esta prevenção nos próprios planos curriculares e começar desde cedo a trabalhá-la com as crianças, com os jovens e mais tarde na educação de adultos. E, por outro lado, também investir noutras políticas que não Sim. apenas visam apagar fogos, mas sim realmente construir uma estrutura mais igualitária, quer para homens, quer para as mulheres, quer também para os homens e para outros grupos que também são vítimas de várias formas de violência. Portanto, acho que aqui a resposta seria essencialmente tentar desconstruir a questão e tentar perceber realmente quais são as suas raízes e, a partir dessas mesmas raízes, trabalhar numa perspectiva mais igualitária. E que passa pela questão familiar também, ou seja, educar os meninos para que respeitem todas as mulheres como se fossem suas irmãs, suas mães, suas primas, enfim, respeitar como um todo. Agora, um outro exemplo ligeiro, futebol. Futebol feminino vem num crescente, mas é um crescente tão tímido, ou seja, se comparar salários, se comparar espaço em mídia, se comparar equipamento para treino e para jogo, se comparar condições de trabalho. Então, por mais que a mídia diga que vem incentivando o futebol feminino, se percebe uma distância muito grande, ou seja, há uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa propaganda enganosa nesses discursos que são muito avançados, mas que no dia a dia a gente sabe o quanto sofrem as meninas que jogam futebol, até preconceitos também, de alguma maneira.
Como é que você vê essa coisa no campo esportivo? Penso que aqui é muito importante percebermos o quão importante também tem sido dar vez e dar voz às atletas femininas no futebol em específico. É um Sim, desporto sim. altamente concebido como unicamente masculino. No entanto, sim, como o Nilton também referiu, atravessam vários desafios na prática desportiva e mesmo no seu dia-a-dia que um homem certamente não passaria, ou pelo menos pelo mesmo tipo de desafios. E aqui prende-se precisamente com esta questão de ainda termos crianças, ainda termos estereótipos e papéis de género extremamente enraizados na forma como pensamos. E muitas vezes também é interessante porque pensamos-nos muito progressistas e muito revolucionários, extremamente críticos relativamente aos temas, mas a verdade é que continuamos a ser humanos e necessitamos continuar a investir nesse processo de desconstrução desses mesmos estereótipos, papéis de género e crenças que moldam as nossas formas de pensar e também de avaliar estas situações. Portanto, uma vez mais a questão passa aqui pela alteração do problema de uma perspectiva estrutural. Portanto, investir na reeducação das pessoas, ou pelo menos numa readequação dos planos curriculares, numa perspectiva de educar verdadeiramente para a igualdade, mas também através de outras esferas. E aqui no desporto poderia passar, por exemplo, pela intervenção direta por parte dos próprios clubes, falar diretamente com os adeptos ou promover ações de sensibilização. Acredito que também mobilizar aqui os mídias numa perspectiva de educar para a igualdade de género no desporto poderia ser bastante interessante, precisamente porque estes mesmos clubes também têm uma grande receptividade, ou neste caso os adeptos têm uma grande receptividade a receber mensagens por parte destes meios. É porque tem um clima emocional, né? Um clima passional entre o adepto e o clube. Precisamente, portanto, é utilizar também esses mesmos mecanismos para sensibilizar para aquilo que também tem que ser trazido à mesa e trazido a debate. E também, muitas vezes, dar voz a estas mesmas atletas, fazer com que, imaginemos um programa em que também podem explicar em conjunto com o homem as dificuldades que atravessam na prática desportiva e, por exemplo, o homem explicar como é que são também as suas vivências. É uma questão de comunicação também, como isso é comunicado. Agora, tem uma frase genial que diz o seguinte: uma andorinha só não faz verão. O feminismo é uma revoada das andorinhas. Na sua experiência, como é que você avalia o grau de mobilização para essa revoada? Como que teremos todas as andorinhas, enfim, fazendo um alvoroço para que todo mundo entenda? Somos todos iguais, independente da cor da pele, do sexo, independente do trabalho, sim. Somos todos iguais e a gente precisa se respeitar. Está longe de ter essa revoada? Talvez a neta Mas, talvez, é assim, eu sinto os que... bisnetos da Débora. Espero que não. Espero que não. Espero que seja mais breve. Eu acredito que aqui, de facto, em algumas esferas sentimos alguma dificuldade na mobilização para a causa. Isso prende-se muito por aquilo que também fomos mencionando ao longo desta conversa, o esforço que tem sido feito numa perspectiva, um bocadinho contra, ou neste caso a narrativa dominante, e a necessidade também que essa mesma narrativa, ou aliás o desafio que essa mesma narrativa traz aos feminismos numa perspectiva de se adaptarem e de se também chegarem às mulheres, independentemente da forma como vivenciam a opressão, a discriminação, mas também chegar aos restantes grupos que estão a ser vítimas dessas violências, nomeadamente a comunidade LGBTQIA+, e promover também uma maior união entre os vários grupos em prol de um objetivo comum. Penso que aqui poderia ser e seria fundamental mobilizar aquele que é o potencial das instâncias educativas e também daqueles que são os vários contextos pelos quais vamos passando ao longo da nossa vida. Claro que acaba por ser um trabalho de continuidade e deve ser um trabalho de reflexão contínua, como também alguns dos temas que fomos falando ao longo desta conversa. Deve ser um investimento contínuo por parte das famílias, deve ser um investimento contínuo por parte das escolas, outras instâncias de educação e formação, mas a verdade é que tem que ter um ponto de partida. Portanto, temos que partir do reconhecimento que efetivamente não vivemos em condições de igualdade efetivas, quais são os principais grupos que no fundo estão a ser... cujo projeto de vida de alguma forma está a ser afetado por esta mesma desigualdade, por esta mesma assimetria de oportunidades e por estas mesmas relações de poder que no fundo também são aquilo que estabelece a desigualdade, e tentar a partir desse mesmo reconhecimento trabalhar estas questões. Portanto, aqui não nos basta unicamente atuar numa perspectiva de apaga-fogos, é necessário reconhecer o problema como extremamente enraizado,
e trabalhar a partir dessas mesmas raízes para produzir efeitos a uma ampla escala. Bom, você falou de família, de escola, vou colocar um outro elemento aí, a religião. As religiões ajudam nessa reflexão da visão ou, pelo contrário, conservadoramente atrapalham, definindo meninos azul, meninas rosa. Como é que você vê isso? Sim, eu penso que aqui é importante historicizar um pouco aqueles que são os principais, ou digamos, os movimentos religiosos e também a forma como veem a religião e como veem a posição em sociedade. É importante historicizar o pensamento, é importante perceber que vivemos no século XXI, há certas coisas que também podem ser analisadas com outra perspectiva e, portanto, também é importante que as repensemos consoante essa mesma perspectiva. Portanto, o foco aqui acaba por não ser necessário, aliás, acaba por não ser necessariamente ler as coisas, pronto, e interpretá-las tal e qual como estão escritas, mas tentar pensá-las criticamente e tentar também readaptá-las ao mundo em que vivemos atualmente e àquelas que são as necessidades dos vários grupos. Sim, sim. Lugar de fala versus banalização do politicamente correto. Essas coisas se confundem um pouco, na sua opinião? Sim, eu creio que atualmente se confundem bastante. E isso atrapalha a discussão. Precisamente. Eu penso que aqui o principal problema tem sido, uma vez mais, também aqui os mídias têm um papel, ou têm exercido um papel negativo nesse ponto, no sentido em que banalizam alguns destes conceitos que são trazidos pelo movimento feminista. E é importante perceber o que é que estes conceitos realmente significam e qual é a sua importância, qual é o seu significado nesta luta pela igualdade de género e pela igualdade aos mais variados níveis. É importante perceber que estamos a falar de inclusão, que estamos a falar de respeito por direitos humanos, estamos a falar de viver enquanto humanos de forma plena. Portanto, aqui é importante perceber que esta luta não pode, ou os seus significados não podem ser reduzidos e, portanto, também repensar aquilo que vai sendo dito e que vai sendo transmitido também à população. Mas, por outro, também temos muitas vezes outro problema que se prende com o excesso de utilização de determinados termos ou a utilização desses mesmos termos em contextos em que não são explicitados, em que não são realmente compreendidos pelas pessoas que nos estão a ouvir. Tem algum exemplo? O conceito de lugar de fala, como por exemplo também explicou, esta questão também da linguagem neutra, que tem sido um tema cada vez mais falado, é importante pensarmos que, de facto, sim, estes temas têm que ser trazidos, de facto continuam a ser importantes e que cada vez mais essa importância tem sido reconhecida e ainda bem, mas também é importante perceber que determinadas coisas, como por exemplo o hino do qual falou, talvez não nos basta alterar neste momento, mas sim pensar aquilo que já existe até ao presente e usar essa mesma linguagem masculinocêntrica para repensar a forma como agimos, como pensamos o género e como também o fazemos diariamente, numa perspectiva em que nós temos um papel ativo nas sociedades que construímos e, portanto, também temos que exercer esse mesmo papel e exercer a sua responsabilidade, ou aliás a responsabilidade que ele acarreta numa perspectiva de tentar promover esta inclusão e tentar promover a integração sem, claro, banalizar ou sem despolitizar, que muitas vezes também é esse o risco da utilização indevida ou não explicitada desses conceitos, não despolitizar a causa e não retirar significado àquilo que ela significa. Se eu não me engano, você trabalhou na pesquisa com Djamila Ribeiro, a brasileira, que trabalha muito esse tema lugar de fala. Confirma? Sim. E que avaliação você faz do posicionamento dela e da forma como ela trabalha o tema nos seus livros? Portanto, aqui temos, uma vez mais, é importante pensarmos o conceito da forma como ele é cunhado pela própria autora e o contexto no qual ela o elenca. Portanto, aqui nós devemos falar do lugar de fala, tentando perceber que realmente não é apenas o lugar, por exemplo, esta cadeira da qual eu estou a falar, mas sim aquela que é a posição social, aquela que é a posição cultural, aquela que é a posição política a partir da qual eu penso, eu ajo e eu sou quem sou. E este conceito é muito mais complexo do que apenas as 3 palavras muitas vezes podem, ou aparentemente podem significar. Portanto, temos que entender aqui que realmente por trás desses conceitos, os grandes pilares são aqui uma luta pelo reconhecimento destes grupos que estão a ser invisibilizados e que enfrentam formas várias de violências nos seus dia-a-dias, não apenas violência física, mas
aqui ao nível, pronto, simbólico, muitas vezes invisibilizar várias narrativas, inclusive sobre eles mesmos e elas mesmas, e portanto importa pensar qual é a posição a partir da qual eu falo, qual é a posição a partir da qual eu reivindico e qual é também a posição da pessoa com privilégios e de que forma é que ela também pode contribuir ativamente para esta mesma igualdade. E por esse mesmo motivo é que devemos pensar o feminismo como uma causa que deve ser partilhada e deve ser co-construída, quer por homens, quer por mulheres, quer por toda a gente na nossa sociedade. Um pouquinho mais no campo pessoal. Débora é um nome brasileiro. E por que você se chama Débora? A minha mãe é muito fã de telenovelas brasileiras. Isso tudo é para chamar a seguinte pergunta. Novelas, filmes, canções, muitas vezes tratam o assunto na forma de clichês ou de estereótipos em busca de audiência. Aquilo que você falou é do sensacionalismo da mídia. Mas o entretenimento também traz muito a questão de uma forma muito estereotipada, muito, me parece que às vezes para cumprir uma quantidade de vagas, uma questão de garantia de lugar. Essa representatividade tem ajudado ou de alguma maneira acaba contribuindo para a desinformação, na sua opinião? Penso que aqui é uma questão um bocadinho sinuosa, no sentido em que, por um lado, contribui para trazer estes tópicos para cima da mesa, portanto, para que sejam mais falados, mas, por outro lado, contribui também muitas vezes para criar caixas. Isso acontece muitas vezes com o cinema, nomeadamente o cinema de animação, que chega até às nossas crianças e nós pensamos, precisamente, nós pensamos que é totalmente inocente, e a verdade é que as imagens que passam e as próprias narrativas escritas, não unicamente aqui numa perspectiva da narrativa visual, contribuem ativamente para reproduzir esses mesmos estereótipos. E é um ponto bastante interessante, a minha pesquisa também incidiu a dada altura sobre esse ponto. De facto, exerce um papel muito mais importante na reprodução daquilo que são os estereótipos, os papéis de género e esta desigualdade entre homens, mulheres e entre os grupos também da comunidade LGBTQIA+, do que nós possamos inicialmente imaginar. Portanto, imagens que à partida, em que vemos, por exemplo, uma princesa vestida de cor-de-rosa ou a adotar uma atitude mais submissa ou um posicionamento mais em que se inferioriza sistematicamente, contribui para que as meninas que também veem estas narrativas pensem que aquilo é normal. Portanto, aqui o risco incide sobretudo sobre a normalização deste tipo de papéis, deste tipo de representação da mulher e também para os próprios homens, para os próprios meninos, que também veem estas narrativas e interiorizam que aquilo vai ser, a realidade e vai ser aquilo que devem esperar também do género feminino. E continua a pensar nas caixinhas, continua a pensar em separado. Você chegou a ver a última versão do filme Barbie e tem uma posição sobre isso, porque disseram que era já um avanço na discussão, né? Me pareceu que não. Como é que você viu isso? Você foi? De rosa, chapeuzinho, tudo não? De todo. Eu acho que sim, é importante trazer o tema para a discussão. O filme foi importante do ponto de vista da visibilização desta luta, no entanto, a verdade é que também muitos temas ficaram por ser mencionados. O feminismo foi aqui visto muito numa perspectiva tradicional, portanto... pouco raso, não foi? Precisamente, muito aquilo que nós também chamamos de feminismo liberal, numa perspectiva em que defende os direitos de mulheres em determinadas posições sociais e não apresenta a causa como de facto diversa e como uma causa que pretende dar conta destas várias violências, destas várias subjetividades que as mulheres em vários grupos, em várias classes sociais também experienciam no seu dia-a-dia, que também entrava a construção e a persecução do seu projeto de vida. Já avançando para o final, então falamos de escolas, famílias, cinema, televisão. Eu queria um pouquinho sobre as empresas. A justiça social depende do equilíbrio e da igualdade. Mesmas oportunidades para todos, recursos e tratamento igual para todos. As pessoas devem ser tratadas da mesma forma. Como é que você avalia isso dentro do ambiente empresarial? A gente sabe que há diferença de salário, há diferença de carga de horário, muitas vezes a mulher que tem filhos e que tem uma outra jornada além da jornada do homem, não tem isso respeitado nos contratos. Você acha que a gente está numa evolução ou nem por isso? Eu penso que em alguns pontos caminhamos sim para uma evolução, no entanto não considero que ela já tenha sido atingida, pelo menos na totalidade. Aqui muito no sentido em que de facto ainda vemos desigualdades aos mais variados níveis, quer a parte mais palpável, por assim dizer, mais concreta ao nível salarial, quer também nos próprios cargos que são ocupados pelas mulheres.
Mas depois também uma parte que muitas vezes é mais invisibilizada, que tem muito a ver com as relações dentro da própria empresa e aquela que é a forma ou as percepções dos próprios trabalhadores relativamente ao, por exemplo, uma mulher assumir um cargo de chefia. E aqui vemos muito uma perspectiva extremamente estereotipada, na verdade, em que o mérito da mulher não é reconhecido por si mesma, é reconhecido o mérito ao homem nessas situações. No entanto, a mulher é sempre associada a alguma coisa, portanto ela nunca consegue chegar ali por si mesma, consegue chegar ali porque foi ajudada, normalmente por um homem, ou porque foi sorte. Portanto, de alguma forma não é reconhecido aquele que foi o seu papel, o seu investimento também naquele processo. E por outro lado, mesmo quando não falamos desta questão de cargos de chefias, falamos, por exemplo, de trabalhadores que estão no mesmo nível, pronto, do ponto de vista hierárquico, é importante também perceber que este tipo de estereótipos, estes papéis que são atribuídos à mulher, são muitas vezes utilizados para inferiorizar o seu trabalho. Portanto, aqui a questão de a mulher estar muito ocupada, deve ter mil e uma coisas para fazer em casa, devia se ocupar ao que está a fazer em casa e não aquilo que está a fazer no trabalho que está a estorvar, ou então, pronto, o seu trabalho não está a ser feito corretamente porque não tem jeito para aquilo, o lugar de uma mulher não é ali. Portanto, estes estereótipos acabam por realmente reforçar essa mensagem de que, de alguma forma, as mulheres devem ser alheias ao contexto de trabalho, devem ser meramente o suporte, pronto, do homem. E infelizmente isso ainda está muito presente e muito nesta parte daquilo que são as ações e do que são as percepções dentro do ambiente empresarial. Claro que atualmente temos assistido a algumas empresas que adotam intervenções mais ativas neste sentido, e não estou a falar unicamente em ter um regulamento aqui mais associado à questão da garantia da igualdade de género, porque sim, é pertinente e de facto é fundamental, mas não basta. Temos que ter aqui uma ação muito mais abrangente e muito mais sistémica, portanto, perceber que o problema realmente está na raiz e tentar trabalhá-lo dessa mesma forma, com formações, sensibilizações, e para que também estes estereótipos sejam rompidos a cada dia mais depressa. Para fechar, para terminar, Débora vai fazer um almoço de homenagem às mães, ok? Então, quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai depois recolher a louça e colocar na máquina? Quem é que vai cuidar da casa na pós-festa para as mães? Muitas vezes é a própria mãe ou a avó. Percebe-se isso nas famílias, ou seja, nem no dia da homenagem elas são poupadas de uma tarefa que no máximo, o marido ajuda muito, mas não é ajudar, é dividir a casa. Isso também acontece em Portugal? Acontece bastante. Eu acho que também tem muito a ver, aliás, tem muito a ver com esta questão do papel do cuidado, que também é muito atribuído à mulher e que, de certa forma, a mulher interioriza de tal forma que estranha quando esse mesmo papel não lhe é atribuído e quando não se sente que está a exercer aquilo que deve ser o seu dever na casa, o seu dever no cuidado, em cuidar das pessoas que recebe, independentemente do dia até ser para ela. E isso se estende também para a questão dos filhos, para a questão da gestão do todo como... Precisamente, e chega a um ponto em que também chegamos ao nível em que a própria mulher se sente insuficiente enquanto mulher se não cumprir estas mesmas tarefas do cuidado. E, portanto, também é um grande estereótipo e um grande papel de género que importa também enquanto mulheres que contribuamos para romper. Portanto, é um processo e claro que parte do seio do nosso lar, mas também a partir dele também chega até às outras esferas. Portanto, é algo que realmente devemos pensar e devemos reconhecer-nos como muito mais do que aquilo que somos em contexto, pronto, de casa, mas também aquilo que somos, também muito mais do que aquilo que somos em contexto de trabalho, e perceber que somos mais diversas do que tudo isso. Somos um conjunto de vários contextos e simultaneamente uma vida que vai muito para além de quer cada um deles, quer todos eles em simultâneo. Sim. Mas não deixa de ser uma cena que é oportuna para se discutir isso também, até no ambiente familiar. Bom, o Conversar é Preciso agradece muito a sua vinda, os seus esclarecimentos e, concluindo de vez, ou seja, o seu assunto é um assunto que transforma, ajuda a transformar. Então, no Grupo Transforma, um prazer recebê-la aqui e conversar sobre isso e que as pessoas possam refletir um pouco mais sobre uma questão que é de todo mundo e que a humanidade precisa desse olhar mais inclusivo e respeitoso.
Muito obrigada, Nilton, pelas palavras e, de facto, espero que, de alguma forma, esta conversa também contribua para que repensemos alguns destes estereótipos, estas nossas formas de pensar determinados temas e que, naturalmente, contribuamos ativamente para um mundo cada vez mais igualitário. Grande abraço e até o próximo episódio do Conversar é Preciso. Só para fechar, conversar é preciso. Vai lá. Conversar é preciso. Sempre.